porque ela não é, na verdade, uma reforma administrativa, é isso que está sendo proposto. É uma reforma de Estado que está sendo feita. Por que eu digo que não é uma reforma administrativa? Porque este processo de desgaste que dentro do governo Bolsonaro já vinha se fazendo dentro do governo Temer, do serviço público, dos servidores públicos, ele cumpriu um objetivo, né? É fazer com que a população, né, de baixa e média baixa renda da cidade olhasse o Estado como seu inimigo, de uma parte, e os servidores como privilegiados. Teve um período político de produção ideológica, de produção política, em última instância, que levou a essa situação, né? Então, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, ele olha para o servidor público e diz: esse cara é um privilegiado. Eu acho que se nós apanharmos essa questão meramente como se fosse uma reforma administrativa, nós vamos perder a capacidade de nos comunicar com esta sociedade e colocar esse debate como se fosse um debate exclusivamente dos interesses do servidor público. E não o é. O fundamento da Constituição é o princípio da legalidade, né? Aquele princípio que todos, né, os direitos não podem ser violados, que está o abrigo de direito, né, de um sistema de direitos, de um conjunto de normas que protege direitos, não podem ser violados, e o princípio da igualdade formal. Isto é, de uma maneira muito esquemática, a transição, né, a tradição histórica do Estado moderno que vai em direção ao Estado social. Esses princípios, né, que estão retratados nessa trajetória, agora eles são radicalmente modificados pela introdução de um outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade, que está inscrito diretamente na PEC, né, por uma série de normas, não somente de maneira declamatória, mas por uma série de normas descritas na PEC 32, 2020, né, chamada PEC da reforma administrativa. Dessa forma, o interesse público passa a ser ressecado, né, na relação do Estado com a sociedade, e subsidiariamente os agentes privados formam a constelação de interesses em torno do Estado e passam a estabelecer determinadas relações e cumprir determinadas tarefas que não são mais cumpridas pelo serviço público. E aí é que entra aquela falácia do Guedes de que isso aí é feito para o Estado gastar menos na sua sobrevivência. Gastar menos e ter condições de alavancar a economia fazendo investimentos diretos ou pagando corretamente a dívida pública com toda a agiotagem, né, que está sobre ela, para que o Estado possa se projetar através desses financiamentos de forma cada vez mais eficiente, de forma cada vez mais responsável. Isso exige, né, a aderência ao princípio da subsidiariedade a outros princípios, nessa liquidação do Estado social que eles estão fazendo, né, nessa privatização geral do Estado. O Estado também fica proibido, né, de desenvolver políticas públicas na área econômica que interfiram, vejam bem o que diz a norma, que interfiram na livre concorrência. Bueno, isso aqui tem um endereço certo, né? A política de compras do Estado, por exemplo, vamos supor, política de compras da merenda escolar, que o Estado direciona para a agricultura familiar, ela não poderá mais ser feita, né? Porque isso aí interfere na livre concorrência. Você faz a preservação do Poder Judiciário, da Polícia Federal, você faz a preservação de
setores, né, de alguns setores da alta administração pública do Estado, mas começa a bloquear, né, a fruição dos direitos que estão contidos no Estado Social atual e na Constituição de 88. Os militares, os magistrados, os membros da alta administração dos poderes, eles permanecem com seus direitos integralmente garantidos nessa reforma do Estado. Então, há um encolhimento do Estado de maneira pensada, de maneira bem estruturada. Os processos seletivos simplificados, né, para a contratação por tempo de serviço, quer dizer, o Estado vai se ampliar um pouquinho, se encolher de acordo com a visão do governo, né, e a introdução de determinados critérios autoritários, né, onde vai ser regida a captação da força de trabalho, essa força de trabalho alternativa do Estado, através desses concursos simplificados, com tempo de serviço determinado, vão ser os critérios de governo. Critérios simplificados são sempre critérios de governo, e não critérios que estão inscritos normativamente na Constituição, né? São normas formais, em última instância. O Estado constituído, né, segundo esse princípio da subsidiariedade, é o Estado ideal da visão ultraliberal, que é representada pelo ministro Guedes. E aí nós temos uma questão bem concreta, né? Como serão tratados os direitos dos servidores atuais? Aí isso sim é uma questão de interesse público e também uma questão de interesse das corporações. Isso aí tem que ser muito debatido, muito divulgado e muito explorado, né, por quem vai debater, atacando, né, esta reforma administrativa, que na verdade é uma reforma de Estado. Os trabalhadores que integram os quadros da União Federal, eles têm determinados direitos que já aderiram à sua contratualidade administrativa, e esses direitos, teoricamente, vão ter que ser mantidos. Porque o governo tem armas para não permitir que esses direitos sejam realmente fruídos pelos servidores. Quais são essas armas? A primeira delas é o ressecamento das carreiras e a contratação provisória através desses concursos simplificados, com prazo determinado, para ir substituindo gradativamente os servidores. Então, vai ser ressecando a carreira, vai ser diminuindo o número de trabalhadores e vai se colocando no lugar desses trabalhadores esses trabalhadores contratados pelos concursos, né, pelos concursos por tempo determinado, de maneira simplificada. A segunda é a guerra jurídica, que é feita sobre os tribunais nesse momento. Esse direito adquirido a termo, que é o direito que apenas depende do tempo de transcurso do contrato, um adicional de tempo de serviço, por exemplo, que aumenta de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, ele está dentro de uma visão clássica do direito administrativo. Mas como o Estado será montado em cima do princípio da subsidiariedade, é natural que possa haver uma mudança do entendimento dos tribunais superiores em relação à possibilidade de fruição desses direitos a termo. Então, esse princípio da subsidiariedade, ele faz permear na ordem jurídica um conjunto de efeitos que vão bloquear os direitos dos servidores que estão hoje integrados no serviço público através do concurso, pelo ressecamento das carreiras e por inovações jurisprudenciais que podem ser feitas em momentos de distopia. Então, haveria um congelamento, né,
um congelamento, né? Além do congelamento salarial, que certamente vai advir, né? Tudo isso está feito para poupar recursos públicos, evidentemente, poupar recursos públicos nas costas dos funcionários, que são concursados, diminuindo a máquina pública, enxugando a máquina pública e levando para a iniciativa privada prestar esse serviço. Porque esta reforma não é uma reforma administrativa. É a reforma de Estado, é uma reforma de Estado, de liquidação do pacto social que eles vão fazer, né? Provavelmente chegando a algum momento, se eles conseguirem fazer, mudando até o preâmbulo da Constituição. Essa PEC, ela concentra no chefe do Poder Executivo a prerrogativa de extinguir órgãos, autarquias e fundações, cargos e carreiras públicas fundamentais para as políticas públicas nacionais, através de decretos presidenciais. Trata-se, portanto, de um cheque em branco para que o Estado deixe de ser um Estado, né, estruturado segundo a Constituição, mas passe a ser um Estado estruturado segundo o governo, que de forma contingente, né, é levado a dirigir. Mas o que está se constituindo aí, como eu disse, nessa reforma do Estado, é um Estado total. Né? É um Estado total, é um Estado que está, vou dizer assim, vai ser sobredeterminado em cada momento pelo governo de turno. Né? É o mais brutal aparelhamento do Estado que já se fez hoje desde o descobrimento brasileiro. Né? Que o Estado veio se publicizando, veio se tornando público, o Império, a República, veio se abrindo, né, para os pressupostos, né, da formação de um Estado moderno. Mas se o quadro não mudar na relação entre os partidos da oposição de esquerda, os partidos chamados de centro-esquerda, né, nós temos que esperar o pior. E aí pode ocorrer isso aí mesmo que a gente tinha mencionado, né? E aí essa reforma vai liquidar realmente o Estado brasileiro, porque se ela for aprovada, não vai ter volta. Né? O Estado perde as suas imunidades, inclusive, para resistir a isso.